Vamos caminhar? Pega aí a sua Bíblia então, abra ela no segundo livro dos Reis, capítulo de número 7, segundo livro dos Reis, capítulo de número 7. Essa é uma passagem que sempre que podemos, meditamos nela. E para esse penúltimo culto do ano, nós estaremos nela aqui novamente. Hoje, pastor Lucas, Isabela, família, são lá de Boracéia, pastores da igreja do Evangelho Quadrangular, estão aqui com a gente hoje, sejam bem-vindos, viu, queridos? Eu ia poder cantar a musiquinha, mas eu não canto, então é melhor eu não cantar a musiquinha para vocês hoje. As crianças, aleluia, glória a Deus. Todas as crianças já foram, estão indo. Queridos, segundo livro dos Reis, capítulo de número 7 e versículo de número 3. Segundo livro dos Reis, capítulo 7, a partir do versículo de número 3. Está escrito assim, olha. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Mas nós, pois agora passemos para o arraial dos sírios, e se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estavam, e fugiram para salvarem a sua vida. Amém? Pai, nós queremos dar graças ao Senhor pela Tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo, obrigado por esse momento. Oramos para que nada atrapalhe a mensagem de ser ouvida, entendida e compreendida pelos Teus filhos. Que o Teu Espírito tenha liberdade no nosso meio e que toda ação do diabo para tentar impedir o entendimento da Sua palavra seja cancelado nessa hora. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, mais uma vez, nós estamos diante de uma passagem sobre a lepra. Alguns dias atrás nós falamos aqui sobre os 10 leprosos. E novamente a lepra está no centro da narrativa da mensagem que nós estamos ministrando. O que eu quero que você entenda é que a lepra no tempo bíblico, ela era talvez a pior doença que alguém poderia contrair. Ser diagnosticado com a lepra era ter a certeza de que a vida na sociedade tinha acabado. Ser diagnosticado com a lepra era ter a ciência de que a vida como eu estava levando chegou ao final. E uma nova vida, desprezada, miserável, fora da cidade, distante de tudo e de todos, estava para começar. Por não haver a cura, as pessoas diagnosticadas com a lepra
teriam que esperar por um milagre. E se o milagre não acontecesse, morreria sua vida completamente fora dos muros da cidade. Isso fez com que os leprosos que eram expulsos da cidade criassem guetos, criassem alguns lugares onde eles pudessem de alguma maneira tentar sobreviver ao diagnóstico que haviam recebido da lepra. Isso significa que quando você passasse pelos muros da cidade, você possivelmente encontraria por ali alguns grupos de leprosos esperando que as pessoas que entrassem ou saíssem da cidade, agindo de misericórdia, agindo de bondade, pudesse dar a eles o pão, para que eles pudessem então sobreviver. A grande questão é que na passagem que nós lemos aqui, a cidade está cercada. Os sírios haviam cercado a cidade, de maneira que nada entrava e nada saía. O recurso que havia na cidade já estava no seu final. As pessoas sabiam que elas estavam próximas da morte, e se elas saíssem para fora, o exército inimigo também mataria. Não tinha opção. É nesse contexto que esses 4 leprosos estão vivendo. É por isso que eles olham um para o outro e dizem para eles assim: olha, vamos tentar fazer alguma coisa, porque morrer, de qualquer forma a gente vai morrer, mas se a gente fizer alguma coisa, de alguma maneira, ainda há uma esperança. É sobre isso que eu quero ministrar a palavra com o seguinte tema essa noite: as lições, anote aí, as lições de vitória tirado daqueles que tinham tudo para perder. As lições de vitória tirada daqueles que tinham tudo para perder. Queridos, talvez isso pareça distante de nós. Talvez essa passagem não se enquadre nesse momento na nossa vida. É por isso que eu separei aqui algumas lições, para que nós pudéssemos extraí-las, aprendê-las e aplicá-las na nossa própria vida. E a lição número 1 que nós aprendemos aqui no texto que nós acabamos de ler é essa. Anote aí: na ação existe a esperança. Diga comigo: na ação, mais uma vez, existe a esperança. Perceba, esses leprosos saíram da cidade debaixo de um diagnóstico de lepra. Eles estavam vivendo a sua vida afastados de tudo e de todos, vivendo de esmola, a ponto que eles chegaram um para o outro e disseram assim: olha, na situação que nós estamos vivendo, se ficar assim a gente vai morrer. Se a gente fizer alguma coisa, há uma esperança. Não terá esperança se a gente ficar aqui esperando a morte. E aqui presta atenção no que eu quero dizer para você. Tem muita gente que recebe um diagnóstico, recebe uma palavra, recebe uma mensagem, recebe uma ligação e faz daquela ligação uma sentença. Eu quero dizer para você que a única sentença que você precisa receber na sua vida e aceitá-la é a sentença que provém de Deus. Caso contrário, nenhuma sentença pode paralisá-lo. Pastor, mas você não sabe o que eu ouvi esses dias. Pastor, você não sabe o que me disseram. Você não sabe o meu diagnóstico. Veja, esses 4 leprosos sabiam que se ficassem daquela maneira, morreriam daquela forma. Mas eles disseram: vamos fazer alguma coisa. Todas as vezes que nós nos movemos, todas as vezes que no coração do homem nasce o desejo de ir em direção oposta àquilo que ele está vivendo, algo sobrenatural acontece. Eu não sei se você entende isso, mas uma hora a Bíblia diz de um cego que estava à beira do caminho. E ele estava ali sentado à beira do caminho. De repente ele começa a ouvir a multidão dizendo: olha, Jesus está passando por aqui, Jesus está passando por aqui. E ele começou a gritar desesperado. Ele moveu-se em direção ao seu milagre, ele moveu-se em direção àquilo que ele acreditava. As pessoas diziam para ele: ei, fica quietinho, não grite assim não, ele nem vai ouvir você.
acontece uma coisa diferente no mundo espiritual, quando a gente se move na direção oposta daquilo que nós estamos vivendo. Veja, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está enfrentando, mas eu sei que isso não é a palavra final, eu sei que esse não é o diagnóstico do céu. E se nessa noite você decidir se mover na direção contrária, Deus, o céu se moverá na tua direção. Pastor, mas é meu casamento. Pastor, mas é minha saúde. Pastor, mas é a minha vida financeira. Pastor, são os meus filhos. Eu não sei o diagnóstico. Eu não sei qual é o diagnóstico que deram em qualquer área da sua vida. Mas eu sei de uma coisa: na ação contrária existe o favor de Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado: se nessa noite você tomar uma posição de ir na direção contrária do diagnóstico que você recebeu, os céus estarão ao teu favor. Aleluia. Deus tem prazer em mudar a história. Deus teve prazer em pegar uma mulher chamada Ana, desprezada, uma mulher que não podia engravidar, e chegar para ela e dizer: eu vou lhe dar um filho, e mudar a história da vida dela. Deus chegou para um homem perdido no deserto, 40 anos pastoreando ovelhas no deserto, e teve um encontro com ele, fez dele o maior líder que Israel já conheceu, chamado Moisés. Deus é especialista em encontrar pessoas que estão caminhando na direção contrária e dar a elas um novo destino, um novo propósito, porque é isso que Ele faz. Ele encontrou uma mulher no poço uma vez. A mulher disse: és tu um profeta? Porque Jesus havia dito: vá lá e chama o teu marido. Ela disse: Senhor, não tenho marido. Ele disse: disseste bem, porque tiveste 5 e o que você está agora não é seu. Ela disse: uau, como é que esse homem sabia disso? E ela começa a receber daquilo que vinha de Jesus. E aquela mulher se tornou uma missionária a ganhar toda uma cidade para Jesus, porque ela caminhou na direção contrária daquilo que as pessoas diziam sobre ela. Eu não sei qual é o teu apelido, eu não sei de que maneira o diabo te chama, mas Deus nessa noite diz: tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Não é de rótulos, não é de diagnóstico, é da palavra do céu que você vive. Pastor, por que é então que essa palavra não muda a minha história? Porque você aceitou o diagnóstico, porque você aceitou o relatório. Eu fico pensando aqui, se o povo de Israel tivesse aceitado o relatório dos 10 espias, dizendo: olha, Canaã não é para a gente, tem gigantes lá. Eu fico pensando, se o povo de Israel tivesse aceitado o relatório daqueles homens que disseram: a terra é boa, mas ela não é para nós. Bata no peito e diga assim: o relatório. Não, diga: o relatório que não procede do céu não é um relatório que eu aceito. Na ação existe um milagre. Se voltarmos aqui um pouquinho na passagem dos 10 leprosos, você vai se lembrar que os leprosos não foram curados instantaneamente na presença de Jesus. Os leprosos foram curados durante a sua caminhada. Caminhar curado para casa, dando glória a Deus, é bom. Todo mundo pode fazer isso. Caminhar com a vida transformada para casa, todo ímpio pode entrar aqui, ter a sua vida mudada e voltar dando glória a Deus. Agora,
voltar para casa sem ter visto nada acontecendo, mas crendo aqui dentro que algo sobrenatural vai acontecer. Isso é para crente. Esperar para cantar depois que o mar vermelho abriu, qualquer Miriam pode cantar. Agora cantar do lado de cá, vendo o mar fechado e Faraó chegando, isso é só para crente. Enquanto os 4 leprosos estão parados, o diagnóstico é de morte. Enquanto os 4 leprosos estão fora da cidade, sentados, esperando misericórdia dos outros, diagnóstico de morte. Mas até que alguém se levante e diga assim: olha, vamos entrar no arraial dos Sírios. E talvez alguns deles digam: rapaz, você está louco? Se a gente for no arraial dos Sírios, eles vão matar a gente. Eles mortos, a gente já está. A gente só está esperando a hora para morrer. Mas se a gente for lá, tem esperança da gente ter vida. E se a gente morrer, tão somente a gente morre. Sabe o que é tão somente? A gente já está diagnosticado para morrer. O diagnóstico final é de morte. Mas se a gente caminhar em direção a isso, pode ser que lá tenha uma esperança. Irmão, irmã, eu não sei quais são os diagnósticos, eu sei de uma coisa: se você sair de onde você está nessa noite e ir em direção a Jesus, não existe relatório que Ele não possa modificar. Eu tenho certeza que depois de 12 anos, quando aquela mulher do fluxo de sangue se levantou e disse: eu vou em direção a Jesus. Alguém disse assim: mulher, você já tentou de tudo, filho. Você já fez de tudo na sua vida. Você já foi atrás de médico, de curandeiro, de benzedeiro. Você já foi atrás de tudo. O que é que você vai fazer atrás desse homem agora? Diga assim: eu não sei, mas aqui dentro existe algo diferente. Aquela mulher saiu de casa debaixo de um diagnóstico de morte e voltou para casa tendo um diagnóstico de vida, porque encontrou aquele que é. Diga a 3 pessoas: é a noite de se mover. Diga, é a noite de se mover. Diga, é a noite de sair de onde você está. Diga, é a noite do milagre. Diga, é a noite do milagre para aqueles que estão caminhando, aqueles que estão andando, aqueles que não fizeram do seu diagnóstico a sua paralisia. Pastor, mas eu tenho fé. Pastor, quem tem fé, pastor, não precisa de mais nada. Olha o que a Bíblia diz, Tiago 2,17. Acompanha aí no telão, Mike. Acompanha aí no telão, Tiago 2,17. Olha o que diz o texto. Pastor, eu tenho fé, mas não precisa de... Pastor, quem tem fé não precisa de mais nada, não se engane. Assim também o quê? A fé, se não tiver obras. Uma fé que não te move, uma fé que não faz você se movimentar, uma fé que não tem obra, é uma fé que não serve para nada. A fé que eu preciso ter é uma fé que me move, é uma fé que me movimenta. Pastor, eu tenho fé, eu estou esperando em Deus. Mas como você está esperando? Não, pastor, eu estou aqui esperando. Mas você não está fazendo nada? Não, pastor, eu estou confiando. Isso não é confiança. Confiar em Deus é saber que você precisa compartilhar da obra. Houve cegos que Jesus disse assim: ser curado. O cego passou a enxergar de maneira sobrenatural. Mas teve cego que Jesus encostou lama nos seus olhos e disse assim: agora vá lá e lava no tanque de Siloé. Ele não começou a ver. Ele teve que ir lá na fonte. Ele teve que fazer algo para que a sua fé se alinhasse com as suas obras. É o que Deus fez com Moisés quando o conheceu. Moisés, pegue aí a sua mão, obras, e coloque ela no seu peito. Quando Moisés aproximou a mão do coração, a mão
ficou leprosa. Ele disse, mas ficou leprosa? Claro que ficou leprosa, porque a obra está desalinhada do coração. Todas as vezes que a obra está desalinhada do coração, é lepra, não serve. Coloca aqui o texto de novo, por favor, olha aí. Assim também a fé, se não tiver obras, o que ela é? Morta em si mesma. Ou seja, não adianta dizer que tem fé, não é esse o propósito, não é algo místico, não é um pensamento positivo. A minha fé me faz caminhar na direção contrária de tudo aquilo que eu estou vivendo. A minha fé me faz crer que o meu casamento não acabou. A minha fé me faz crer que essa enfermidade não é para a morte. A minha fé me faz crer que eu e a minha casa seremos salvos. A minha fé me faz crer que esse ano será o ano da minha prosperidade, da minha bênção, da minha mudança, da minha sorte. Mas ela me move. Bate no ombro do seu irmão e diga assim: uma fé que não te movimenta não serve para nada. Eu fico pensando aqui, se aqueles leprosos estivessem ali sentados e dissessem assim: vamos ficar aqui esperando o milagre. É aquele homem, aquela mulher que diz assim: pastor, eu estou confiando em Deus, que Deus vai abrir uma porta milagrosa, sobrenatural. Mas querido, quantos currículos você entregou? Não, pastor, você não entendeu, eu estou esperando um milagre. Não é assim que milagres acontecem, querido. Pastor, você está dizendo que essas coisas não acontecem? Não é isso. Eu estou dizendo que essas são as exceções. A regra não é assim. Pegue todas as histórias de milagre, todas as histórias de milagre, e você vai encontrar que quase que na sua maioria, todos eles tiveram uma resposta de ação. Uma pequena parcela dos milagres realizados na Bíblia não tiveram uma ação. Todos eles estavam se movimentando na direção contrária daquilo que estavam vivendo. Alguém olha para você e diz assim: como é que você consegue ser feliz com essa vida? Eles dizem: que vida? Essa vida que você está vivendo aí. Diz assim: porque só o meu pé está aqui, os meus olhos já viram ela transformada. Você está enxergando agora, mas eu pela fé já estou vendo lá, já trato tudo como se fosse um milagre. Você acha que a gente sempre foi assim, irmão bonitinho? Não, a gente já foi fé, irmão do céu. A gente entrou aqui pela fé, meu. Não tinha nada disso. Um dia a gente sonhou com uma cortina que pudesse cobrir toda a parede. Mas todas as vezes que a gente entrava aqui, a gente já tinha uma visão. Deixa eu dizer para você, você não precisa em si do milagre, você precisa da visão. Por isso que a Bíblia diz: subirão com asas como a águia. Eu vou dizer de novo, você não entendeu. O livro do profeta Isaías, ele disse assim: subirão com asas como a águia. Sabe o que é subir com asas como a águia? É enxergar aquilo que ninguém está vendo, é ver aquilo que ninguém está vendo. Eu quero profetizar em nome de Jesus, que nos próximos dias Deus lhe dará visão. Você vai enxergar o que ainda não enxergou durante todo esse ano. Deus te mostrará a saída, Deus te mostrará o milagre, Deus te enxergará a porta, Deus vai abrir os teus olhos. Você não vai precisar ir longe, você só vai precisar enxergar. E quando Deus te mostrar, se mova. Não, pastor, a gente está quietinho aqui, parado, tímido, com medo. A gente já tem um diagnóstico, nós vamos esperar. Não. Alguém chegou um dia para Jesus e disse assim: Senhor, acabou o vinho da festa. Olha o diagnóstico que deram: acabou o vinho da festa. Senhor, Lázaro, teu amigo, está morto.
Olha os relatórios que chegavam para Jesus, meu irmão. A menina que o Senhor está indo na casa dela com o pai, chamado Jairo, já morreu, deixa esse negócio para lá. Quantos diagnósticos Jesus recebeu, e a mesma palavra continua, a palavra de Jairo, que Jesus deu a ele, é a mesma para você. Não temas, creia somente. Quantos estão entendendo? Olhe para quem está do seu lado e diga assim: então, por favor, entenda que na ação existe a esperança. Ah, pastor, mas eu já tentei um monte de coisa. Tentou sem Ele. Pedro também tentou pescar sem Jesus no barco. Sabe o que aconteceu? Nada. Mas quando Jesus entrou no barco, foi a maior pescaria da sua vida. Ah, pastor, mas eu vou ter que tentar de novo. É por isso que o reino de Deus é feito de vencedores. Os covardes ficam de fora, porque covarde é aquele que tenta uma vez e não quer tentar de novo. Covarde é aquele que bate, que apanha, cai na lona, não quer levantar. Ah, perdi, o diabo, o pastor, o tranca-rua, o Zé Pilintra, o Exu Caminhão. Pelo amor de Deus, o reino de Deus é feito de vencedores. E a gente aprende que vencedores não é aquele que só ganha, vencedor é aquele que aprendeu com os erros de quando perdeu. Esses dias atrás colocaram uma luta do Mike Tyson, quem viu? Irmão, Mike Tyson com quase 60 anos está dando show na gente, meu amigo. Eu não vou falar nome para não envergonhar os irmãos, mas eu conheço gente aqui que se faz um pouquinho do que o Mike Tyson fez para treinar, morria. Não aguentava. Irmão, eu vi aquele homem quase 60 anos. Eu falava, meu Deus, que é isso? Fizer um negócio desse é oxigênio, é câmara hiperbárica, precisa ser entubado. Mas sabe o que ele fez ao longo de toda a sua vida? Ele aprendeu a vencer as dores. Eu já vou dar um testemunho aqui, terceirizado. Teve um irmão domingo aqui, eu não vou falar o nome, porque quando ele vier, ele dá o testemunho por ele mesmo. O irmão que estava aqui com a gente domingo ele estava aqui entre a gente, celebrando, cultuando. Durante a semana teve um infarto, 3 paradas cardíacas, voltou na terceira. E aí o médico, e a gente sabe disso, querido, veja, a gente é crente, tem coisas que eu não preciso falar para você, mas eu vou falar porque senão vai dizer assim, ah lá, o bicho está dizendo que não foi Deus. O médico disse assim, ó, esse rapaz só sobreviveu porque ele é forte. Eu sei que Deus estava ali, mas eu sei também que falando com a esposa dele, ela dizia assim, pastor, ele treina 3 vezes por semana. É alguém que sempre está ali, ó, treinando, suando, vencendo dores. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Sabe, o reino de Deus é feito de pessoas que vencem. E vencer para Deus não é quem chega primeiro, vencer para Deus é quem chega. Nós não estamos numa competição, nós estamos numa maratona onde todo mundo vai chegar. O percurso é o mesmo, mas tem coisa que para mim é mais fácil. Vamos correr 15K, para mim fácil, irmão, tiro de letra. Esses dias eu estava todo feliz, até parei de postar, Aguinaldo. Estava postando lá 5K, glória a Deus. Aí a mãe do Lucas, que está aqui. Quantos anos tem sua mãe? Perdão, Lucas. 64 anos, ela fez ela comentou na minha, eu já fiz meus 10 quilômetros hoje. Eu todo feliz, Alexandre, aos 34 anos, meus 5 quilômetros, fotinha na internet. Aí a irmã postou,
Eu já fiz os meus 10 quilômetros. Hoje eu disse, meu Deus, deixa eu parar de passar vergonha nessa terra. Se eu vou ficar, porque eu sabia que ela vai ficar comentando minhas postagens. Eu falei, não posto mais. Não vou mais postar foto. Aí esse dia eu tive lá, disse, não, pastor, porque hoje cedo eu já dei a volta, fui, não sei para. Eu falei, meu, oh Jesus. O reino de Deus é feito de pessoas que aprenderam a vencer suas dores. Eu não sei o que te feriu, eu não sei o que te machucou, mas eu só sei de uma coisa: você só terá êxito na vida quando superar isso. Ah, pastor, não é fácil. Ninguém disse que seria. Ninguém disse que seria. Mas disse uma coisa: eu estarei contigo todos os dias. Não, eu vou dizer de novo, você não entendeu? No mundo tereis aflições, disse Jesus, mas tende, vamos de novo, mas tende, bom ânimo, eu venci o mundo, aleluia! Meu Deus, diga comigo, na ação existe esperança. Não existe esperança para quem fica no lugar. É por isso que o diabo quer traumatizar as pessoas. Porque o trauma, o que é um trauma, pastor? O trauma é quando alguém estaciona num acontecimento da sua vida. Isso é um trauma. Pastor, por que o diabo trabalha tanto para traumatizar as pessoas? Para que você viva a sua vida inteira num momento único. Não, querido, você tem muito mais para viver. A vida é muito mais do que você imagina. Deus tem muito mais para a sua história. Deus tem muito mais para você. E é isso que você precisa entender. Se mova! Segunda lição. Lição número 2. Pastor, qual a segunda lição que nós aprendemos aqui na passagem que lemos? O pior sempre extrai o melhor dos filhos de Deus. Sabe, conduzidos para o pior momento da nossa vida, para o pior momento da nossa família, é dali, daquele lugar, daquela geografia, que Deus tira o melhor de nós. José não seria quem foi se não tivesse na vida dele 11 irmãos que não acreditassem no teu sonho. José não seria quem foi se não tivesse uma cisterna na sua vida. José nunca seria quem foi se não houvesse no seu percurso uma prisão. Pastor, você está dizendo que tem que acontecer coisa ruim para a gente ser o que é ser bom? Eu estou dizendo para você que é daí que Deus extrai o que é bom. Pastor, eu estou vivenciando uma crise que você não tem ideia. Eu não entendi nada até agora. Não precisa entender. A uva, quando vai para o lagar, ela não tem que saber porque está lá. Ela tem que ser pisoteada. Você está aí? Não, você não entendeu então. Diga comigo, a uva quando vai para o lagar, ela não tem que entender nada. Ela só vai ser pisoteada. Diga, ela vai ser pisoteada. E vai ter que extrair o seu melhor. A gente, Deus, por que eu estou passando isso, Senhor? Senhor, Senhor, eu sou dizimista, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa fiel. Por que a gente quer ficar tentando ter explicações quando Deus está dizendo, fica quietinho, deixa eu só amassar, deixa eu só pisar, porque quando terminar o processo, aquilo que não precisa vai ser colocado de lado, e a única coisa boa vai ficar. Não peça explicação quando você estiver sendo esmagado. Olha Jesus no Getsemane. Jesus no Getsemane, a palavra Getsemane significa prensa de óleo. É um jardim
Por isso o jardim do Getsêmani, oliveiras, as pessoas colhiam e já colocavam ela na prensa. E eles iam apertando a prensa. O azeite escorria como resultado de toda aquela ação. Tem hora que Deus nos leva para a prensa com um único objetivo, não é para perguntar por quê, não é para reclamar, é para dizer assim: filho, fica tranquilo, eu estou tirando o melhor de você, fica em paz. Tem pessoas que quando estão sendo apertadas vão para o Facebook. O Facebook gosta, irmão. Você abre o Facebook já te pergunta: o que você está pensando? E a gente vai lá e coloca a nossa dor, a nossa alma, a nossa vida. E aí as pessoas ficam: o que está acontecendo, irmão? Deus é contigo, irmão, presta atenção. Você não precisa disso. Deus não te chamou para colocar a sua vida no Facebook. Ele te chamou para entrar no lugar secreto. Você está aí? Existem pessoas que quando estão passando pelo pior, elas permitem que o pior se manifeste. Veja, é muito comum você encontrar pessoas que adulteraram. Pastor, adulterei, pastor, olha o que eu fiz com a minha vida. Diz assim: como é que estava, pastor? Meu casamento estava tão ruim. Pastor, a gente estava enfrentando uma crise, a gente estava passando um problema, que diante daquele problema, pastor, eu cedi à tentação do diabo. Veja, elas permitiram que o pior momento do seu casamento tirasse dela uma ação ainda pior. Não será assim com você. Do pior momento que você está vivendo, Deus vai extrair o melhor de você. A grande maioria dos milagres foram extraídos dos piores momentos da vida de uma pessoa. Grandes milagres foram antecedidos por grandes tristezas, grandes lutas, grandes adversidades. Sabe, a gente que foi gerado por um evangelho de água com açúcar, um evangelho de vinagre, um evangelho que não nos ensinou a sofrer, não nos ensinou a ser crente. Algumas pessoas chegaram e disseram: pastor, o que você acha das pessoas que estão saindo da igreja na pandemia? Eles dizem: não acho nada, elas nunca tiveram. Nós não estamos treinando pessoas para estarem sentadas na igreja. Estar na igreja, querido, estar num ambiente assim, é para quem entendeu a importância da vida comunitária do corpo. Agora veja, se nós não estivermos aqui, nós continuamos sendo crente. Alguns crentes têm. Se nós não estivermos aqui, nós continuamos com a nossa vida cristã. Seguiremos dando testemunho, seguiremos orando, dando glória a Deus, porque é isso que nos move, é isso quem nós somos. Os leprosos, diante daquela circunstância que eles estavam vivendo, eles extraíram algo deles que talvez nem eles imaginavam que tivessem. Porque, veja, a cidade estava trancada com medo do exército sírio. E eles disseram: vamos a gente, vamos tomar uma posição e vamos nós. Veja, o exército está trancado na cidade, mas os 4 leprosos, diante do pior momento da vida, estão tirando coragem que nem eles acreditavam que tinha. Tem um corajoso aí dentro. Vou dizer de novo: tem um corajoso aí dentro, tem uma corajosa aí dentro. Por isso Deus é tão enfático com Josué no capítulo de número 1: seja corajoso. Coragem não é ausência do medo, coragem é quando você olha para o medo e diz para ele: Deus me deu uma palavra. Você não decide. Você está aí? Então diga comigo: o medo não me domina. Nessa noite
Eu vou me mover em direção ao milagre de Deus. Oh, meu Deus. Irmão, quando esses 4 homens, presta atenção, diga comigo, quando alguém se move, diga mais uma vez, quando alguém se move, o céu se move. Esses 4 homens, eles disseram assim: vamos nós até o inimigo. Quando eles começaram a andar no crepúsculo, estava amanhecendo, eles começaram a andar. E a Bíblia diz que quando eles começaram a andar, o exército inimigo, meu irmão, estava escutando um exército caminhando na direção deles. Você não entendeu? Quando aqueles 4 homens saíram, eles estavam aqui, nós vamos morrer, vida, casamento, miséria, prova. Eles disseram: não, agora chega, agora é hora da gente caminhar, agora é hora da gente fazer alguma coisa. Quando eles decidiram se levantar e começar a caminhar, a Bíblia diz que o inimigo escutou um exército caminhando. Pastor, por que isso? Porque quando você se movimenta, o céu se movimenta junto com você. Quando você se move, Deus se move ao teu lado. É nessa palavra que nós caminharemos. Não estamos sozinhos, não estamos caminhando sozinhos. Quatro homens caminhando, mas o inimigo está dizendo assim: não é 4 não, é um exército, meu amigo. O inimigo sabe enxergar aquilo que nós não estamos enxergando. Talvez você olhe e diga assim: Deus, eu estou sozinho, Deus, ninguém é comigo. E o diabo já está olhando dizendo assim: como é que a gente vai derrubar esse exército? Você não entendeu. A Bíblia diz: os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que o teme. Veja, não é o anjo do Senhor, ele visita. Não é o anjo do Senhor vem de vez em quando. O anjo do Senhor acampa. Ele está aqui. Você nunca esteve sozinho, Rose. Nunca esteve sozinha, Fátima. Eu estou caminhando e Deus está caminhando do meu lado. Eu estou caminhando e Ele está caminhando do meu lado. Eu caminho para a direita, Ele caminha para a direita. Eu caminho para ele. Eu não caminho sozinho. Agora, eu preciso caminhar. Diga comigo, eu preciso colocar o exército para se mover. Mais uma vez, eu preciso colocar o exército para se mover. Irmão, o inimigo sabe quem é quem. O inimigo sabe quem está acompanhado, quem está sozinho. É claro que sabe. Eu poderia passar aqui horas dando testemunho para você do que é caminhar com Deus. Quantas vezes a gente chegava diante de alguém, passando por um processo de libertação, e a gente entrava dentro do ambiente, e uma das primeiras coisas que a gente ouvia: o que é que você veio fazer aqui? E a gente, quando entendia que não estava naquele ambiente sozinho, eu lembro de uma vez, ligaram para mim, Alexandre, essa eu não contei para você. Ligaram para mim e disseram assim: pastor, você não me ajuda, meu filho está tendo alguns problemas de possessão aqui em casa. Eu fui lá, sozinho. Cheguei lá na casa, conversando com a mãe na sala da casa, assim, na sala da casa.
E o filho estava lá no quarto. E a gente conversando, e ela explicando o que estava acontecendo, fazendo tudo. Eu disse, tá bom, onde é que está o menino? Menino, o bicho era um touro, meu amigo. Onde é que colocou o menino? Ele falou, está lá no quarto. E a gente caminhando para o quarto, só que ele não estava no quarto, irmão. Ele tinha saído pela porta da cozinha e estava lá no quintal. A hora que a gente estava entrando no quarto, ele saiu correndo de lá de fora e veio parecendo um bicho de 4 pés assim. Passou e bateu assim na mãe dele, entrou para dentro do quarto. A hora que a mãe dele viu aquela cena, sabe o que ela fez? Ela fechou e trancou a porta do quarto com a gente lá dentro. Eu disse, uau! Eu olhei, a mulher saiu e trancou a porta, irmão. Eu disse, Senhor, ou é o Senhor ou eu morro hoje aqui. É lógico que com 22 anos eu tinha outro corpo, né? Era um corpo... Falei, mas Senhor, um bicho desse pega... Pensou, olha igual os filhos de Cefo, fala assim, quem és tu? Eu não te conheço. Quebrava no pau, irmão. Agora tem uma coisa, quando você se move, o céu se move na sua direção. É por isso que a Bíblia diz, as portas do inferno, não diz que o inferno tem um exército. Exército é do lado de cá que tem general, do lado de lá tem porta. As portas do inferno, de novo, as portas do inferno, contra quem? Por que as portas do inferno não prevalecerão? Porque fala de alguém que está avançando. A gente não foi chamado para recuar. Se a gente recua, Deus não tem prazer em nós. Nós fomos chamados para vencer, para avançar, para ir. Terceira lição. Lição número 3. Pastor, o que a gente aprende aqui? Número 3. Não ter ganhado, preste atenção, isso é importante. Não ter ganhado uma batalha não significa continue perdendo. Porque às vezes a gente passa por derrotas, irmão. Quem já passou por uma derrota na vida aqui? Deixa eu ver. Tem hora que a gente perde. E porque a gente perdeu agora, não significa que amanhã a gente vai perder de novo. Não significa que por causa de uma derrota, a nossa vida é uma derrota. O diabo tem colocado na cabeça dos nossos adolescentes que perder algo é ter perdido a vida inteira. Perdi um namorado, perdi o emprego, ai meu Deus, perdi o emprego. Perdi, pastor, e agora? Ter perdido algo não faz você ter perdido a guerra. Presta atenção, perdemos uma batalha, mas não a guerra. Vou dizer de novo, você não entendeu, só foi uma batalha que você perdeu, a guerra ainda não. Às vezes nós vamos atravessar momentos difíceis, e momentos difíceis significa perder uma batalha. Nem sempre a gente vai ganhar, irmão. Eu queria ficar feliz se a gente pudesse vir aqui e só contar o que é bom. Mas vai ter hora que a gente vai ter que subir aqui no altar e dizer, queridos, eu quero dar a notícia que o irmão, a irmã, foi recolhida pelo Senhor. Queridos, eu quero dar a notícia que o irmão, a irmã foi diagnosticada com uma doença em estado terminal.
Vai ter hora que nós vamos perder a batalha, mas perder a batalha não significa perder a guerra. Perder uma batalha não faz de você um perdedor, faz de você alguém que precisa aprender algumas coisas para voltar a batalhar de novo. Pastor, eu olho para mim, eu sou um derrotado. Não é um derrotado, porque a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Mas vai ter momentos que a gente vai perder. Vai ter momentos que a gente vai passar por situações difíceis. É por isso que a Bíblia diz no Salmo de número 30, no versículo de número 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, diz o Senhor. Vai ter momentos difíceis. Vai ter momentos difíceis, como o Salmo de número 126, versículo 5, que diz: aquele que leva a preciosa semente caminhando e chorando, voltará, sem dúvida nenhuma, trazendo consigo os feixes com alegria. Nenhum momento triste, nada que te faz chorar hoje vai impedir você de colher alegre, vai impedir você de ceifar uma boa família, um bom casamento, uma boa vida, porque essa é a boa palavra de Deus. Haverá momentos que nós vamos semear embaixo de lágrima, mas vamos semear. Sabe aquele dia da sua vida que você diz: hoje eu não quero saber de ninguém, eu não quero atender ninguém, eu não quero falar com ninguém, eu não quero saber de nada. A gente desperdiça momentos como esse. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: os momentos de tristeza. Não, diga como que acredita no que vai dizer, diga: os momentos de tristeza são os períodos mais férteis da nossa vida. A tristeza é um terreno fértil para a boa semente crescer. A angústia é um terreno fértil para que a boa semente cresça. Lição número 4. Quarta lição. As melhores pessoas para ter ao nosso lado não são as pessoas perfeitas, são as pessoas que acreditam no que nós estamos vendo. Não existe nada pior do que caminhar com um incrédulo do lado. Caminhar com um incrédulo é caminhar com uma âncora que não vai te permitir chegar onde você precisa. Caminhar com o incrédulo é dizer: eu tenho um sonho. Ele dizer: você não nasceu para isso. Isso não é para você. Eu fico pensando se alguns anos atrás eu acreditasse nessas palavras. Isso não é para você, você não nasceu para isso, você... O diabo parece que tenta nos aprisionar nas âncoras do inferno. Mas no meio de toda essa multidão que tenta colocar âncora na nossa vida, sempre aparece alguém dizendo: Deus é contigo, vai lá. Eu lembro que logo quando disseram para mim assim: olha, você não nasceu para pregar. Até hoje eu vi: você não nasceu para pregar. Uma reunião da igreja onde a gente era, você não nasceu para pregar. Pastor, presbítero, todo mundo, você não vai procurar outro ministério na igreja. Eu disse: não, mas eu quero pregar, eu gosto de pregar. Todas aquelas pessoas falando isso,
Naquela semana, um irmão da igreja havia chegado fazia 2, 3 semanas, tinha ouvido uma mensagem minha, Paulinho. Ele chegou para mim e disse assim: posso te fazer uma pergunta? Eu disse, pode. Ele falou: você já estudou teologia? Eu disse assim: eu queria, mas eu não consigo pagar. Hoje não dá para me pagar um curso de teologia. Ele disse assim: vá lá, faça a sua inscrição e traga o carnê de mensalidade para mim. Foi o primeiro curso de teologia que eu fiz. E eu me lembro que foi exatamente uma pessoa, no meio de tantas, que disse: vai lá, eu acredito. Eu sei que tem algo aí dentro. A gente não precisa de mais nada, irmão. Alguém que acredita, alguém que investiu, alguém que tinha um recurso, alguém que tinha visão, alguém que só... vai lá e faz. O nosso problema é que a gente fica tão focada naquilo que as pessoas incrédulas estão dizendo, que a gente não para ouvir quem está apontando o nosso destino. Caminhe com pessoas certas, irmão. Tem uma coisa que eu acho lindo no ministério de Jesus, é que em alguns milagres, quando ele chega, antes de realizar, ele diz assim: tira todo mundo. Essas pessoas estão aqui no lugar errado, elas estão chorando, elas estão achando que está morto, elas estão achando que não vai. Não, tira para fora. Porque tem coisas que antes de Deus fazer na sua vida, Ele vai primeiro tirar pessoas erradas. Tem pessoas que não cabem no milagre que Deus vai fazer na sua vida, Deus precisa tirar. Anote aí. Provérbios 13, Provérbios 13, 20. Olha o que diz o texto, coloca para a gente aqui. Quem anda com os sábios, de novo, quem anda com os sábios, mas o companheiro dos tolos, irmão, é você que decide. Você decide se vai caminhar com quem é sábio ou se vai caminhar com quem é tolo. Essa é uma decisão pessoal. O seu círculo de amizade define a direção que você está caminhando. Eu tenho pessoas que eu converso sobre tudo, menos sobre ministério, propósito, visão, coração. São companheiros, não são sábios. Decisões, a gente vai compartilhar com sábios. Coração, a gente vai compartilhar com sábios. Se a gente compartilhar coração com o tolo, no outro dia a nossa vida está mais para baixo ainda. Nós precisamos aprender a andar com gente de fé. Vou dizer de novo para você. Nós precisamos aprender a andar com gente de fé. A sua roda de amizade tem que ser aquele lugar que você chega e se sente pequeno, porque as pessoas estão falando de coisas maiores do que aquilo que você está falando. A gente precisa ser cercado de pessoas. Esses dias atrás eu ouvi uma pessoa dizendo assim: procure uma mesa que você sente seja a pessoa mais burra dela. Como assim, pastor? Sim, seja a pessoa mais ignorante da mesa, porque as pessoas que estão naquela mesa são muito mais inteligentes do que você. Essa é a mesa que você precisa sentar. Você está aí? Para ver as mesas que você está sentando. Quem é o seu círculo de amigos? Nem sempre estar cercado de pessoas significa estar no lugar certo, querido. Se Jesus fosse pensar assim, o ministério dele estaria falido antes de começar. Porque na hora da prova, na hora do teste de fogo, um já tinha ido e tinha traído. Sobraram 11. Dos 11 que sobraram, só um ficou no pé da cruz, o resto fugiu tudo. Se Jesus fosse equiparar o ministério dele baseado nisso, nunca tinha começado.
porque não é assim que funciona. Sabe, eu sei, a gente gosta de estar no lugar onde a gente é a pessoa mais inteligente. Mas se no lugar onde a gente está, eu sou a pessoa mais inteligente, tem um problema. Uma hora, coloca de novo o versículo aqui. Uma hora vai cair em aflição. Você está aí? Sim ou não? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: mude as suas amizades. Caminhe ao lado de pessoas de fé. E isso é uma questão muito simples. É só você aprender a fazer a separação dos colegas e amigos, ponto. Irmão, colega, a gente vai para o Habib's, a gente come pizza, a gente faz um monte de coisa, joga bola. Agora, amigo, é Provérbios 17:17. Aí é outra história, ali é coração. Ali é intimidade, ali é entrega. Ali não tem máscara, ali não tem capa, ali não tem armadura, ali tem quem eu sou. Sim ou não? Você está aí? As pessoas falam assim: ah, pastor, eu conheço o pastor. Irmão, se você nunca comeu o meu cachorro quente, você não pode falar que me conhece. Você nem sabe como é que é meu cachorro quente. Nem a Paula Alexandre, eu lembrei ele esses dias. Nunca mais levou para passear. Há 3 anos atrás a Paula Alexandre falou assim: vou levar vocês para passear. Levou eu ali em Arealva, irmão. Oh, Jesus. Move o coração dele, Senhor. Diga: eu preciso de amigos. Diga mais uma vez: eu preciso de amigos que sejam mais inteligentes do que eu. Diga: eu preciso de irmãos que sejam mais espirituais do que eu. Você tem que chegar para alguém dizendo assim: ei, vem cá. Você sentiu o que eu senti no culto? Esse que senti, irmão, estava vendo. Como assim? Aí você chega para dizer assim: olha, está vendo? O irmão só estava sentindo, eu estava vendo. Dizer assim: eu estava tocando. Você está entendendo ou não está entendendo? Nós precisamos caminhar ao lado de pessoas de fé. Está difícil, hein? Estava longo, difícil, complicado, estava quente. Irmão, sai fora desses irmãos. Esses irmãos não vale a pena perder tempo com eles. Assim como não vale a gente perder tempo na internet, irmão, discutindo, batendo. Eu aprendi uma coisa: quem quer aprender, procura quem quer ensinar. Ponto. Isso eu aprendi. Depois que eu aprendi isso, foi quando a gente começou a escola. Porque a gente tentava ensinar, não, querido, quem quer aprender, vem. Quem não quer aprender, é só não vir, ponto. Agora, não, pastor, porque eu quis ensinar, irmão, quem quer aprender não vai para. Quem quer aprender, senta para ouvir. Aquela frasinha clichêzinha, mas que serve, né? Quem não senta para aprender, não pode se levantar para ensinar. Tem um monte de gente tentando ensinar um monte de coisa. É só você dizer: quem é teu pastor? Quem é que cuida de você? Não, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Assim mesmo, está errado. Não vale a pena. Lição número 5, última lição. Os planos de Deus são maiores do que os meus. É para rimar, para ficar bonitinho, como é a última.
os planos de Deus são maiores do que os meus. É interessante que os 4 leprosos dizem assim: vamos sair daqui para que a gente sobreviva. Lindo, extraordinário. Só que quando eles chegam lá, o exército inimigo não está mais lá, porque eles ouviram o barulho de um exército caminhando na direção deles. Assim, a gente precisa fazer alguma coisa, vamos fugir. Todo mundo bateu em retirada. Chega, irmão, é aqui que entra o milagre. Sabe o que é o milagre? Olha essa questão. Sabe o que é o milagre? As pessoas dizem: milagre é aquilo que você não faz nada para. Não, isso não é milagre. Milagre é aquilo que você está caminhando na direção dele. Você sabe que está caminhando na direção dele. Você está caminhando, você não sabe o que vai encontrar lá, mas você está caminhando na direção dele. O mundo espiritual está se movendo ao teu favor, você não sabe o que vai encontrar lá. Quando eles chegam lá, Deus já havia guerreado a guerra por eles. Eles não precisaram guerrear mais, a guerra já estava ganha. Aí eles chegaram lá, eles viram despojo, comida, cavalo, estava tudo lá para eles. Eles disseram assim: mas tem uma coisa, não vamos desfrutar sozinho não, vamos avisar a cidade que o exército inimigo foi embora. Sabe por quê? Porque quem entende que foi alcançado pelo milagre nunca vai usufruir dele sozinho. Ei, eles estavam dizendo assim: vamos lá para que a gente sobreviva. Mas o plano de Deus é assim: eu vou dar o livramento, não é para os 4, é para a cidade inteira. Irmão, enquanto tiver crente na terra, não é o coronavírus que vai destruir o que a gente tem. É aquela guerra, né? Aquela batalha, aquela luta de Abraão com Deus, dizendo: Senhor, se tiver 50 aí, o Senhor vai destruir? E Deus disse: se tiver 50 eu não destruo. Eu acredito que a gente está num pouco mais de 50 aqui essa noite, sim ou não? Agora o dia que a igreja for tirada, ai. Mas enquanto a igreja estiver aqui, a igreja é o termômetro do mundo para entender: ainda não é o fim. Ainda se pode buscar ao Senhor, porque ainda se pode achá-lo. Isaías 55, 8: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os teus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Será que você pode se colocar em pé por um instante?